Graça e paz a todos. Quantas vezes você já orou, né? Quantas vezes você já buscou uma resposta em Deus e parece que Deus não está te ouvindo? Parece que a resposta do Senhor ela não chega. Nós vamos ver um texto hoje na palavra de Deus em que o profeta ele está clamando, ele está buscando, né, de Deus e Deus estava em silêncio. E aí está aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque só tem 3 capítulos, mas é um livro assim de uma profundeza, de riqueza muito grande. E eu quero ler do versículo 2 até o versículo 4. Fala assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. O que Abacuque está dizendo? Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Até quando o Senhor não vai me responder? Quantas vezes nós passamos por esses momentos de dizer para o Senhor, Senhor, até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou chorar? Até quando essa situação ela vai permanecer? Até quando eu não vou ver o manifestar do Senhor? Até quando? E às vezes a gente não fala só com Deus, mas às vezes a gente fala com o filho. Até quando eu vou ter que te ensinar isso? Ou para um amigo, né? Até quando eu vou ter que passar por essa situação? Até quando vai acontecer esse sofrimento? E nós pensamos que Deus ele está alheio, muitas vezes, àquilo que nos acontece. Mas Deus não está alheio. A situação da nação nessa época, Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Ele escreveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o que acontece? Há 30 anos antes, na época do rei Josias. Josias ele encontra no templo, né? Ele promove uma reforma no templo, ele descobre e se encontra um livro da lei que há muitos anos eles não liam, eles não obedeciam. E Josias começa a ler aquele livro e perceber o tamanho da iniquidade deles, do pecado, do erro em que eles estavam. E ele promove, né, uma reforma nos dias de Josias. E o povo então se volta para o Senhor e há um grande avivamento naquela época. Mas 30 anos se passou e o povo voltou a cometer os mesmos pecados e o povo voltou para a mesma idolatria, para a mesma situação de pecado, virou as costas para o Senhor. E Abacuque, como profeta, ele havia, né, sido escolhido por Deus para levar a mensagem de Deus para o povo. E ele, ao mesmo tempo, ele falava assim, olha, o povo não me ouve e Deus também não me ouve. Eu estou dizendo para o povo que o povo precisa consertar. E, ao mesmo tempo, também eu não estou ouvindo a voz de Deus. Então, ele estava, né, numa angústia, numa situação de aflição mesmo. Por isso, o livro começa peso, né? O peso que veio, que viu o profeta Abacuque. Abacuque, então, ele estava nessa aflição de alma. Eu prego para um povo que não me ouve. Eu oro para um Deus também que não está me ouvindo. Mas aí, Deus responde. Eu quero te dizer que nem sempre a resposta de Deus é a resposta que nós queremos ouvir. Às vezes, a resposta que Abacuque ouviu não era a que ele queria ouvir. E aí, quando ele fala, olha, Deus, o senhor não vê que tem violência, que o juízo está pervertido, que há corrupção, que há tanta coisa errada, o senhor não está vendo isso, não? Parece que é para os nossos dias, né? Se você ler o livro de Abacuque, parece que nós estamos falando que nós acabamos de ver o jornal agora. Porque se você vê o jornal, é isso, é justiça torcida, né? O rico lá mudando, né, a justiça a seu favor, o pobre sofrendo, é a violência, as drogas, a contenda, o litígio, tudo que está aqui acontece nos nossos dias. E aí Deus dá a resposta para Abacuque, ele estava tão preocupado, queria uma resposta. Aí no verso 6 ele fala:
Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Deus estava dizendo assim, olha, eu vou usar a nação dos caldeus, ou seja, a Babilônia, para trazer juízo sobre a nação de Israel. E quando Abacuque ouve isso, Abacuque fala, não, Senhor, o Senhor está enganado. Não, Senhor, não é isso não, isso não vai acontecer. Aí nós vamos ver aqui no versículo 13, olha que o 12. Vão ler o 12 e o 13. Fala assim, não és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos. Ele não falou, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, é tua rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, Deus, o Senhor não vai fazer isso não? O Senhor vai arranjar uma nação mais ímpia do que a nação de Israel, para trazer juízo sobre Israel. É como às vezes nós queremos ajudar Deus, nós queremos ensinar Deus, nós queremos falar para Deus, Deus, não sou tá errado. Não é dessa forma, não. Não é dessa maneira, não. Então, Abacuque, ele estava preocupado porque não tinha resposta. Quando ele tem a resposta, ele fala, não, Deus, o Senhor se enganou. O Senhor se enganou. Essa resposta não é isso aí que vai acontecer, não. Não, nós não vamos morrer, não. O Senhor, não vai, o Senhor é um santo, o Senhor é justo, o Senhor não vai usar uma nação mais ímpia do que nós para trazer juízo sobre nós. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, aí ele faz esses questionamentos. Se você quer ler o capítulo 1, você vai ver que ele começa a questionar, Deus dá a resposta, aí ele questiona novamente. Aí no 2 ele fala assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará, se tardar, esperam, porque certamente virá. E aí ele vai falando toda a visão. E a visão, né? Se nós vemos aqui, ele fala a respeito da nação da Babilônia. A nação da Babilônia, ela traria, o Senhor usaria ela para trazer juízo sobre Israel, mas ela também, Deus depois traria um juízo sobre ela. E aí nós vemos aqui alguns ais que Deus vai falando para a nação de Babilônia, né? E ele fala no verso 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, ai daquele que multiplica para si o que não é seu. Era o que a Babilônia estava fazendo, estava multiplicando riquezas através das nações que ela estava oprimindo, das nações que ela estava levando cativa, das nações que ela estava trazendo cativeiro sobre eles. Então ele estava multiplicando. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Isso serve para nós também. Ai de nós se começamos a multiplicar a coisa que não é nossa. Ai de nós se começamos a oprimir e a roubar daquele, né, das pessoas e trazendo, multiplicando sobre nós o quê? Dívida. Dívida com as pessoas, porque nós estamos multiplicando sobre nós o quê? Aquilo que não é nosso. Isso é um ai que viria sobre esta nação. O outro ai está aqui, olha. Ai, no verso verso 9. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se levantar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens, cobiça.
E aqui está falando de cobiça. Um dos primeiros pecados, né? Lá no Jardim do Éden. O que Eva fez? Ela cobiçou, ela quis aquele fruto que não era seu, que era proibido, que Deus havia dito que ela não podia pegar. Então nós temos que ter muito cuidado. Ai daquele que cobiça, né, para a sua casa e depois pega os bens adquiridos, né, mal para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Desculpa, né, meu óculos ainda não está bem ajustado e às vezes eu leio um pouquinho errado. Para se livrar do mal. Às vezes conquista as coisas de forma ilícita e tenta encobrir de alguma maneira para se livrar do mal. É o que nós vemos aí no nosso país, infelizmente, tanta corrupção, tanto político pegando coisa que não é dele, né, e tentando de uma forma ou de outra tapar, né, esconder. Mas Deus vê todas as coisas. E aí tem mais um ai aqui no verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Era o que os babilônios faziam, né? Adquiria através do sangue, de morte. Adquiria cidades através, né, mesmo do cativeiro. Então, Deus responde para Abacuque: olha, essa nação que vai trazer juízo sobre vocês, eu vou trazer um juízo ainda maior sobre ela. E aí nós vamos ver que no verso 15 tem um outro ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas a bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Irmão, tô falando das drogas, né? Tá falando para hoje. Quantos aí colocam pessoas no mundo das drogas? Né? Quantos aí estão traficando? Quantos aí estão colocando pessoas nesse mundo? Vai ter um juízo para eles. Vai ter um juízo. E aí, o último aqui, o ai. Verso 18. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Porque pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Ai daquele, né, que é idólatra, que idolatra coisas, né? Quando a gente fala de idólatra, não é só aquele que adora ídolo, mas que idolatra coisas, que idolatra bens, que idolatra riqueza, que coloca isso entre ele e Deus. Porque tudo aquilo que você coloca entre você e Deus é pecado, é idolatria. Ai daquele que é idólatra, sabe? Que é idolatra bens. Tem pessoas que idolatram carro, tem pessoas que idolatram casa, tem pessoas que idolatram salário, tem pessoas que idolatram. Ai de você, ai de você, ai de você. O Senhor está falando, ai daquele que faz isso. Deus está vendo tudo isso. E aí, voltando um pouquinho aqui, Abacuque faz a primeira pergunta. Senhor, o senhor não está me ouvindo, não? Até quando eu vou esperar pela resposta? A resposta vem. Ele não gosta da resposta, não. E ele diz, Senhor, o senhor está enganado, não é isso que vai acontecer, não? Como é que o senhor vai usar uma nação mais ímpia para corrigir o teu povo? E Deus fala assim, vou usar essa nação sim, mas também eu vou tratar com essa nação depois. E aí, no final ele fala, cale-se diante dele toda a terra. O que ele estava dizendo? Abacuque, acabou. O meu juízo é esse. Eu já decidi. Cale-se, cale-se diante de mim toda a terra. Às vezes Deus tem respondido para nós aquilo que nós não queremos ouvir. Talvez Deus, sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos ouvir que Deus vai trazer correção sobre a nossa vida e nós não gostamos de palavra de correção. Abacuque que falou com Deus, Deus está errado, porque a palavra era de correção, a palavra era de juízo. Ele sabia que o povo precisava. Deus já tinha trago um avivamento há 30 anos atrás, o povo já tinha sabia que estava errado, mas não queria. O povo não queria, o povo queria continuar vivendo dissolutamente no pecado. E é o que está acontecendo hoje. E aí a palavra de correção vem, e Abacuque reclama, e aí Deus fala, olha, eu vou trazer juízo sobre eles também, porque eu vou trazer juízo sobre todo ímpio, sobre todo aquele que não está na minha presença. E ai deles,
Tem 5 ais aqui, não dá para eu ler tudo, depois você possa ler. E aí, então, Abacuque cai em si, e ele começa a fazer a oração dele. E só para finalizar, eu vou ler o 3, o Abacuque 3, o 17 e o 18, fala assim, o 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia, descansarei. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, eu vou me colocar na minha posição de homem